Vamos falar um pouco sobre queda livre. Então, segundo Galileu Galilei, todo e qualquer corpo, independente da sua massa, quando cai de uma determinada altura, se desconsiderarmos a resistência do ar, eles caem ao mesmo tempo. É claro que quando a gente se considera e fala assim do planeta Terra, quando um corpo, um objeto cai de uma determinada altura, a gente considera também a aceleração da gravidade, a aceleração gravitacional, que a gente utiliza como 10 metros por segundo ao quadrado. Em média, aproximadamente, é 9,8 metros por segundo ao quadrado essa aceleração. Porém, a gente arredonda para 10 para facilitar os cálculos. Esse movimento de queda livre ele é vertical, certo? É como se um objeto estivesse caindo em direção ao solo do planeta Terra. E ele tem movimento variado, uniformemente variado. Vamos fazer um exemplo que a gente vai entender um pouco melhor. Então aqui a gente tem um exemplo. Vamos supor que a gente tem uma mesa. Sobre essa mesa a gente tem um determinado objeto. Esse objeto ele cai, certo? Ele cai. A velocidade que ele chega ao chão, quando ele cai ao chão, é 18 km por hora. Então, se a gente dividir 18 por 3,6, significa que ele vai chegar ao chão numa velocidade de 5 metros por segundo. Então, pense o seguinte, o objeto estava sobre a mesa, caiu, quando caiu ao chão, a sua velocidade era de 5 metros por segundo. Qual o tempo que o objeto levou para chegar ao solo? Então, para isso, a gente calcula, na letra A, como é um movimento variado, a gente calcula a aceleração. Como a gente está considerando a aceleração gravitacional e a variação de velocidade, a velocidade final menos a velocidade inicial, então é essa representação, esse cálculo que eu vou fazer. A aceleração gravitacional da Terra a gente vai utilizar o 10. Na variação da velocidade, o objeto, quando caiu, ele estava em repouso, então a velocidade inicial é nula. A velocidade final, que é o que vai em cima aqui no numerador da fração, 5 metros por segundo, que é a velocidade ao qual o objeto chegou ao chão. E a gente tem um intervalo de tempo. Vamos trabalhar a matemática básica aqui, né? Isolando esse intervalo de tempo. Então a gente vai ter os 5 metros por segundo, que é a velocidade que o objeto chegou ao chão, dividido pelo 10 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração gravitacional. Então, o tempo que o objeto levou para cair de cima da mesa até o chão, para percorrer esse trajeto vertical, pois é queda livre, é de meio segundos. Perceba que aqui a gente está falando de metros por segundo e aqui metros por segundo ao quadrado não tem como ser diferente. O tempo tem que ser em segundos. Então já calculamos o tempo. Para calcular a altura da mesa, que é o que está pedindo na letra B, eu vou utilizar então aquela função horária de posição de movimento uniformemente variado, que é essa função do sorvetão, fórmula do sorvetão, certo? Pois a gente está se tratando de um movimento variado, considerando que a queda livre é um movimento variado. A posição, para calcular então a posição final ou a altura da mesa, a gente tem que a posição inicial é 0, pois o objeto começou a cair, começamos a contar os metros que ele está caindo. A velocidade inicial também é 0, pois ele estava em repouso para depois cair. Como eu multiplico o tempo essa velocidade que é 0, eu vou eliminar, porque vai dar 0. Então o que me sobra é esse cálculo aqui, ó, essa fórmula, A vezes t ao quadrado sobre 2. Então agora é só calcular. Essa aceleração é gravitacional, então é 10, que é o valor que a gente vai usar quando se refere a um objeto que está na Terra. O tempo a gente acabou de calcular ali, que é o meio segundo. Isso ao quadrado, de acordo com a fórmula. Tudo dividido por 2.
Primeiro a gente trabalha, multiplica a potência, que vai dar 0,25, dividido por 2. Então a gente vai ter o quê? 10 vezes 0,25, 2,5 dividido por 2. Conseguindo assim calcular a posição final desse objeto. Se partir do 0 metro e a posição final foi de 1,25 metros, significa que a altura da mesa corresponde a 1,25 metros. Está aí respondido o nosso exercício.